Olá! Hoje vamos falar de livros de não ficção, livros favoritos, livros 5 estrelas, livros que causaram um impacto em mim brutal, livros que ainda hoje eu olho para trás e penso que livraço. Livros que eu li desde 2020, a altura em que criei este canal, até 2025 e quero partilhar convosco estas leituras fantásticas, para o caso vocês ainda não terem lido, ainda não conhecerem alguma destas obras, ficarem de olho. Em 2020 eu li este livro pequenino, mas gigante, Morreste-me, de José Luís Peixoto. Isto é uma edição muito antiga. É um livro minúsculo, mas arrasador. Aliás, os livros que eu aqui tenho, à exceção de um, que é tocante, os restantes eu diria que são todos arrasadores. É o que é. Este livro, basicamente, é um deitar cá para fora do sofrimento em que o autor estava após a morte do pai. Daí o título Morreste-me. José Luís Peixoto perdeu o pai, a mãe ficou viúva e ele ficou como o homem da família a partir daí. Isso, a morte do pai, um pai querido, um pai amado, um pai atencioso, um pai que foi um excelente pai, um muito bom marido, causou-lhe tanto sofrimento, tanta angústia, que enquanto escritor eu não podia senão passar para o papel aquilo que estava a sentir, e eu chorei horrores a ler esta obra. Okay? São cerca de 30 páginas, sim, 38 páginas, e olhem, chorei as pedrinhas da calçada, eu tenho vídeo de opinião. Quando eu gravei o vídeo de opinião, eu acabei por não publicar a primeira tentativa de vídeo, porque eu só chorava. E eu acho que naquilo que publiquei, eu acho que ainda se nota os meus olhos assim um bocado vermelhos, enfim. Super, super recomendo, se quiserem deitar cá para fora os vossos sentimentos, algum luto que tenham sentido e que precisem deitar cá para fora, ou então simplesmente porque esta temática vos agrada, esta obra é mesmo muito, muito, muito tocante, muito tocante. Segue-se, leitura de 2021, eu não tenho um livro físico, vou deixar aqui a capa. No original chama-se Maybe You Should Talk to Someone, na edição de Portugal, o título completo é Talvez Devesses Falar com Alguém, uma terapeuta, o terapeuta dela e a vida de todos nós, de Lori Gottlieb. Na altura em que eu li só havia a edição original, entretanto já saiu em Portugal e ainda bem. Este é o livro menos dramático dos que eu tenho aqui selecionados. É a história de uma terapeuta, uma psicoterapeuta. Ela fala de alguns casos que ela recebeu e que ela acompanhou de pacientes em gabinete, não é? No gabinete dela. Fala-nos de casos de um homem que está com problemas no casamento, assim, situações desse género, e como é que ela acompanha, como é que ela consegue acompanhar estas situações, que solução, não é? O que é que ela diz em gabinete. Muito, muito, muito interessante, porque lá está, eu acho, pelo menos para mim, acho muito fascinante a profissão de psicólogo, de terapeuta, psicoterapeuta, o que seja, a forma como acompanham a vida de pessoas que estão em sofrimento, que estão em luto, que estão a passar por todo tipo de situações complicadas na vida, que têm problemas no presente, que têm origem muitas das vezes em situações traumáticas do passado, da infância, da adolescência, etc. Como é que é feito este acompanhamento? Acho uma profissão fascinante. Mas ela também fala dela própria, não é? Ela não se exclui aqui dos dramas e ela revela que também fez terapia e fala-nos de situações junto do terapeuta dela, quem é o terapeuta dela, porque é que ela foi fazer terapia, e olhem, achei assim fantástico, maravilhoso. É uma leitura, eu acho que de conforto, de certa forma. Super, super, super recomendo. Em 2022 li Know My Name, de Chanel Miller, que na edição de Portugal, também está em Portugal, chama-se Este é o Meu Nome, e tem na capa a autora. Chanel Miller era uma rapariga anónima que vivia a sua vida pacata com os pais, a irmã e o namorado, até uma noite fatídica em que ela foi a uma festa de uma universidade, aquelas festas nos campus, e para infortúnio futuro dela, ela bebeu mais do que a conta e ela acabou por ficar inconsciente. Como resultado de estar inconsciente e não se conseguir defender, ela acabou por ser vítima de abuso sexual por um rapaz que ela não conhecia de lado nenhum, que estava a frequentar a festa. Um rapaz de famílias com dinheiro que trouxe muito sofrimento, não só pelo aquele momento de abuso sexual. Ela, entretanto, houve pessoas que se aperceberam de estar ali a passar qualquer coisa no meio de uns arbustos,
porque ela estava deitada, inconsciente, no meio dos arbustos. Ele despiu, ela estava toda nua, e ele estava a preparar-se para a violar. E houve pessoas que se aperceberam que iam a passar e aperceberam que estava ali qualquer coisa estranha e foram ver e salvaram a rapariga. Ela foi para o hospital, etc. E mais tarde o caso foi parar a tribunal, mas o rapaz era todo muito com a mania de que podia fazer o que ele quisesse, que não havia consequências, porque ele não estava habituado a sofrer consequências. Era filho de gente rica. E o pai, o comportamento do pai em tribunal foi a de que o filho era um espetáculo de ser humano, um rapaz exemplar, um excelente aluno, um excelente filho e que tinha todo um futuro risonho pela frente. Portanto, a história que aquela rapariga estava a contar, a única coisa que ia fazer é destruir o futuro dele, destruir-lhe a vida, e isso não seria justo, porque ele no fundo até era praticamente uma vítima. Foi isto que se passou em tribunal. E esta vítima, Chanel Miller, ela, por vergonha, por sofrimento, ela não queria, isto acabou por ir para ser noticiado na televisão, o caso foi muito falado e ela tinha vergonha, ela não queria dar o nome, ela não queria falar destas questões em público, já bastava aquilo que ela estava a passar em tribunal, o quanto esta situação foi explorada ao máximo. São temas muito sensíveis, não é? Mas, devido à forma como o julgamento se desenrolou, o comportamento do agressor, o comportamento do pai do agressor, do advogado do agressor, muito na onda de ele é um coitadinho, ela é que é todas as coisas más que podem haver, e depois foram explorar o facto dela ter namorado, portanto ela era sexualmente ativa, mas com o namorado, ela não era uma prostituta, não é? Ela foi efetivamente vítima de abuso. Isso deixou muitas sequelas nela, transformaram a vida dela de uma forma muito agressiva, e ela chegou a um ponto, depois de ouvir coisas horrendas em tribunal, ela chegou a um ponto e ela pensou, eu tenho que dar a cara, eu tenho que dar o nome, eu tenho que fazer as pessoas ouvirem a verdade. O que aconteceu efetivamente comigo, quem sou eu? Eu não sou uma vagabunda, uma prostituta, eu sou uma rapariga normal, que vive uma vida normal, feliz, com boa filha, boa irmã, boa aluna também. E daí o livro se chamar Know My Name, este é o meu nome. E ela conseguiu fazer coisas maravilhosas, conseguiu fazer mudar leis no estado da Califórnia para proteger as vítimas como ela de abuso sexual. E olha, é um livro, uma obra extremamente bem escrita, foi das coisas que me marcaram mais, não só aquilo porque ela passou, a resiliência, há muito sofrimento à mistura, mas também há muito sangue frio para relatar as coisas como aconteceram. E é uma obra extremamente bem escrita que, olhem, recomendo imenso para quem ainda não leu. Depois, em 2023, tenho aqui duas obras que eu li em 2023, uma delas também me destruiu completamente, à semelhança do Morreste, foi este, Filho da Mãe, do Hugo Gonçalves. Esta obra é sobre um luto que deve ser talvez o mais difícil, ou está no top dos mais difíceis de fazer, certamente, que é de um filho, uma criança, eu acho que ele tinha por volta dos 8 anos, que perdeu a mãe. A mãe tinha cancro, mas ninguém lhe explicou propriamente, ele simplesmente sabia que a mãe estava doente, e a mãe morre a muitos quilómetros de casa, porque nem sequer estava em Portugal. E a partir daí os anos passam-se, o pai tem muita dificuldade em fazer o luto pela morte da esposa, e ele tem uma dificuldade imensa em processar que a mãe já não vai estar presente, o pai não lhe fala sobre a mãe, ele tem muita dificuldade em processar tudo. E isso deve-se não só ao facto de ter perdido uma pessoa fundamental na vida dele, não é? De criança, como qualquer mãe é, qualquer mãe carinhosa, amorosa como esta era, mas também o facto de não ter tido o acompanhamento devido, porque ninguém, nem na família, nem terapeutas, nunca existiram para explicar nada, para esclarecer dúvidas, para falar da mãe propriamente ao longo dos anos, isso teria ajudado. A obra começa com ele a dizer: no dia 13 de março de 1985, uma amiga da minha mãe esperou que eu chegasse do colégio e, após aliviar-me do peso da mochila, diante da porta da minha casa, disse: sabes que a tua mãe estava a sofrer, não sabes? Ela agora já não está a sofrer mais. A minha mãe chamava-se Rosa Maria e morrera de madrugada, com 32 anos.
num hospital em Londres, a 2.000 km dos filhos. Não foi ao velório, ao funeral ou à missa do 7º dia. Nunca ninguém me disse, a tua mãe morreu de cancro. Tal como antes ninguém me dissera, a tua mãe tem cancro. Claro que estas coisas fazem-se para proteger as crianças, não é? Tão novo, ir ao velório ou ir ao funeral ia ser extremamente penoso. Ia deixar memórias e deixar sequelas provavelmente, mas não o ter feito também não permitiu uma despedida, não é? Então, enfim, é dor, é sofrimento, é uma obra muito, muito, muito triste. Fazer chorar horrores. Eu senti um dó imenso desta criança, a criança que agora já é um homem adulto, mas na altura criança, que dá vontade de abraçar, de acarinhar e de proteger ao máximo. Mas é também uma obra belíssima, belíssima. A resiliência, a lucidez para nos explicar de que forma é que esta perda e este luto não foi feito devidamente, como é que isto impactou uma criança, depois adolescente e depois homem, nas suas relações ao longo da vida e sobretudo nas suas relações amorosas com outras mulheres que não foram as mais felizes. Houve muita relação promíscua, muita relação que não correu bem. Enfim, olhem, muito angustiante também a parte em que ele anda à procura de umas gravações da mãe, áudio, para ouvir a voz da mãe, já em adulto, e não encontrar as gravações em lado nenhum e ninguém sabe dizer se foram para o lixo, se não foram para o lixo. É tão angustiante, olhem, horrível. O luto é uma coisa horrenda, horrenda. Em tão tenra idade, eu acho que devia ser proibido por lei divina, perder pai ou perder mãe ou perder quem quer que seja os cuidadores de uma criança. Devia ser absolutamente proibido, porque acho que é um marco que fica para a vida toda, é uma luta, uma nuvem negra que fica a pairar pela vida toda, olhem. Enfim, mas é uma obra belíssima. E eu agora tenho o Filho do Pai para ler. Hei de fazê-lo este ano. Vamos lá ver. Outra obra, 2023, Consentimento, de Vanessa Springora. Esta é uma história diferente. Isto é uma rapariga que, após os pais se divorciarem, ela ficou ao cuidado da mãe. A mãe era muito negligente, não queria saber propriamente se a filha estava bem ou estava mal, com quem é que ela convivia. E no meio de tanto desamor, tanta desatenção, tanta falta de proteção, tanta falta de carinho, de afeto, a jovem Vanessa acaba por se relacionar com um homem 30 e muitos anos mais velho do que ela, que se faz de enamorado por ela. Ela acaba por viver um bom período da sua adolescência com ele, uma relação sexual, claro. Foi muito complicado psicologicamente para ela, mas ela não tinha propriamente a que se agarrar, não é? Não tinha um sistema de apoio que lhe dissesse isso está errado, não vais por aí, eu ajudo-te, não havia isso. Ela, a certa altura, percebeu-se que ele não era a pessoa que tentava fazer parecer que era, não era aquele homem apaixonado por uma rapariguinha. Ele tinha muitas rapariguinhas por quem ele era apaixonado e tinha também rapazes que ele viajava para ter relações com jovens rapazes. Era um pedófilo, no fundo. E ao chegar a essa realização, a certa altura, o impacto de todos estes anos desta relação muito, muito, muito tóxica, o impacto que teve na vida dela foi avassalador. Ela teve problemas de adição, ela teve problemas de depressão, ela sofreu horrores. Cerca de 30 anos depois é que ela escreve este testemunho, este relato do que foi a vida dela. Eu acho que deve ser extremamente difícil, uma pessoa mesmo sabendo que foi vítima, que não fez nada de errado, quando muito magoou-se a si própria, mas não penalizou terceiros, não é? Não cometeu o crime. O crime foi cometido contra si. Eu acho que deve ser extremamente difícil a pessoa vir a público, dar a cara, dar o nome e dar o seu testemunho. Mas ela fê-lo porque queria prender, por assim dizer, o seu abusador nas páginas de um livro, para se libertar a si própria. Pode parecer muito romântico, mas quem sou eu para julgar alguém que passou por tanto sofrimento à custa de tanta negligência e de tanto abuso por parte da mãe, dos pais
e de um homem monstruoso. Em 2024, tenho aqui 2 obras deste ano. A primeira que vou falar é este Doida Não e Não, Maria Adelaide Coelho da Cunha, escrito por Manuela Gonzaga. Manuela Gonzaga fez um trabalho de investigação e recolheu dados sobre a vida desta Maria Adelaide, que foi nada mais, nada menos do que herdeira do Diário de Notícias. E foi uma mulher, e tanto, uma mulher de fibra que sofreu horrores simplesmente para não passar uma vida de sofrimento contrariado num casamento profundamente infeliz. Ela era uma mulher, novamente, herdeira do Império do Diário de Notícias, que pertenceu a seu pai. Ela era casada com um homem que não a respeitava, não a amava, traía, e não se importava que ela soubesse disso. Era um homem que estava casado com ela pelo dinheiro dela, pelo estatuto financeiro e pelo estatuto social que o casamento com esta mulher lhe proporcionava. Isto remonta, o início dos factos mais relevantes da vida desta mulher remonta a 1918, altura em que ela abandonou o lar, abandonou o marido e automaticamente o filho também, eles tinham um filho juntos, para viver uma relação amorosa pelo homem, um homem muito mais jovem, porque ela estava apaixonada, que era também, para além de ser mais jovem, era um antigo funcionário da família, era o chofer da família. Portanto, isto foi um escândalo enorme. Uma mulher da alta sociedade, uma mulher requintada, uma mulher que fazia imensas festas lá em casa e que aparentava estar num casamento muito feliz, muito tranquilo e ter a vida perfeita, foge, de um momento para o outro, foge com um homem que não é da sua idade, minimamente, ela já tinha 40 e muitos anos, um homem que tem um estatuto muito abaixo do dela, apenas porque ela queria ser feliz, e ela vivia extremamente infeliz no casamento que tinha. Ela não queria saber dos bens materiais, ela não queria saber da casa, do dinheiro, dos vestidos, ela queria era ser feliz e estar com um homem que a tratava bem e que a amava também. Problema: o marido fez de tudo para se vingar dela, fez de tudo para lhe destruir a vida, fez de tudo para convencer a sociedade de que ela era doida, né? Daí o título Doida Não e Não, porque ela fez sempre fica pé até o resto da vida dela para se defender das acusações. Ela acabou por ficar bastante tempo institucionalizada em hospitais para loucos, não é? Hospitais para pessoas com problemas gravíssimos de saúde mental. Ela era tratada como não tanto bem da cabeça, ela não era simplesmente uma mulher que tinha abandonado o marido porque o casamento não era feliz. E o marido, porque, enfim, tudo se paga nesta vida, não é? O marido, como ele geria os bens e ela, como abandonou o lar, ficou sem acesso a nada do que era dinheiro ou propriedades deles. O marido pagou a muita gente, incluindo a nomes que ainda hoje são nomes de psicólogos, psiquiatras muito reputados, para fazerem relatórios sem nunca a terem consultado, para fazerem relatórios a declarar que realmente ela precisava estar institucionalizada, ou seja, presa, no fundo, num manicômio, o resto da vida dela, porque ela não estava bem da cabeça, ela não tinha capacidade de se gerir ela própria. E esta mulher lutou, até o resto dos seus dias. E é uma obra extraordinária, para mim foi incrível ao ler isto, pensar que isto é uma história da vida real, porque parece ficção, é tão extraordinário quanto isso, parece ficção. E eu acho que vale muito a pena conhecer a história desta mulher de garra e da coragem que ela teve durante tantos anos para lutar contra todo um regime extraordinário. Tenho aqui também uma obra que para mim também é um portento de livro, Vista Chinesa, da brasileira Tatiana Salem Levy. Uma amiga da Tatiana relatou-lhe um caso que se passou com ela, de violação, estupro, não é? Um caso horrendo, muito violento, que se passou numa zona chamada Vista Chinesa, no Rio de Janeiro, creio. No Rio de Janeiro. E a amiga pediu-lhe que ela transformasse a sua história num livro, e a Tatiana assim fez, e fê-lo de uma forma, a meu ver, absolutamente magistral. É uma temática extremamente agressiva. Há aqui relatos muito pormenorizados
do crime em si. Há vários momentos do livro em que há relatos muito pormenorizados do crime, são difíceis de ler. Há relatos do que foi a vida desta mulher depois do crime, como é que ela lidou com toda a situação a nível familiar, a nível amoroso, ela estava numa relação, como é que ela conseguiu gerir aquilo tudo, que investigação é que foi feita, e é sufocante, asfixiante do princípio ao fim, mas ao mesmo tempo, para quem tem estômago para ler este tipo de relatos, eu acho que é um livro que devem ler, se tiverem estômago para este tipo de relatos, novamente. Muito bem escrito, muito bem escrito, eu fiquei agarrada a esta leitura do princípio ao fim, eu acho que é um livro para pegarmos dele, ele não é muito grossinho, não é? Tem cento e poucas páginas, mas pela temática é para ler com calma, fazer as pausas necessárias, mas ao mesmo tempo é um livro que eu acho que nos agarra de tal maneira que nós queremos chegar ao fim rápido para saber exatamente o que é que aconteceu. Portanto, é para ler quando tiverem tempo. Não é assim 20 minutos no final de uma hora de almoço, agora vou ler um bocadinho, porque isto agarra de uma maneira porque eles não vão querer ir trabalhar à tarde, percebem? Portento de livro, nunca vou deixar de falar desta obra, porque realmente foi das minhas melhores leituras, se não a melhor leitura de 2024, e é extraordinário mesmo, muito impactante. Depois, em 2025, tenho aqui o Good Morning Monster. A therapist shares 5 heroic stories of emotional recovery. Não temos edição em Portugal, infelizmente, mas temos uma edição espanhola com o título Buenos Dias, Monstro. Não sei como é que se pronuncia corretamente. De Catherine Gildner. Temos aqui novamente relatos de uma terapeuta, de uma psiquiatra, mas desta vez, ao contrário da obra Maybe You Should Talk to Someone, aqui o caso são histórias, são 5 histórias extremamente cruéis para os pacientes desta terapeuta. Histórias de uma agressividade brutal. Nós temos, por exemplo, o caso de um homem, e talvez esta nem seja a mais maquiavélica, eu acho que não é, há relatos piores. O relato de um homem que em idade adulta tinha problemas com relações sexuais com mulheres, o que trouxe imensa angústia, enfim, problemas a vários níveis, e ele foi ao médico, fez os seus exames, tudo o que era necessário, mas o problema não era físico. Então ele foi recomendado para esta psicoterapeuta, Catherine Gildner, porque o médico dele suspeitava que fosse mais uma questão psicológica, e era realmente trauma de infância. E esse homem nem sequer tinha essa percepção, era trauma de infância, porque a mãe dele ele passou a infância fechado, trancado numa cave, sozinho. Ele comia o pouco que tinha para comer, ele não tinha ninguém com quem conviver, ele não tinha amigos, ele não tinha outras pessoas à volta dele, não tinha ninguém que realmente cuidasse dele numa idade em que ele precisava de cuidados, não tinha ninguém que o ajudasse a ir à casa de banho, ele estava sozinho dias inteiros, horas a fio, trancado numa cave, enquanto também trabalhava. E isso, obviamente, muitos anos disto traz sequelas, traumas para a vida inteira, e não é a idade adulta que, por milagre, estes traumas desaparecem. E neste homem traduziu-se em problemas na vida adulta, na vida amorosa, na vida sexual. E é maravilhoso, neste caso, desta história em particular, é maravilhoso quando este paciente depois percebe o que é que realmente estava a acontecer com ele e porque é que ele estava a ter aqueles problemas, e consegue ali ver a luzinha ao fundo do túnel e começar a resolver a sua vida e a melhorá-la depois de tantos anos de trauma de infância. Mas depois também há outras histórias ainda mais horrendas, de uma mulher em particular que desde muito tenra idade, já não sei exatamente que idade é que ela tinha, 3, 4 anos por aí, ela começou a sofrer abusos sexuais de um homem monstruoso com quem ela vivia e que se estendeu pela infância inteira, adolescência. E não era só abusos sexuais, era masoquismo. Ele fez-lhe coisas absolutamente horrendas a nível físico, e incutiu-lhe imenso
sofrimento psicológico absolutamente desnecessário, só por malvadez, porque era uma pessoa monstruosa, sem empatia, sem amor nenhum ao próximo. Isso teve sequelas, não só a nível psicológico, como a nível físico. Ela acabou por ser operada, a parte ginecológica e reprodutiva dela ficou completamente destruída. Uma história horrenda de pessoas que são boas pessoas, são pessoas que não merecem uma migalha daquilo que passaram, daquilo que sofreram, simplesmente porque tiveram o azar de nascer num seio familiar muito tóxico, muito destrutivo e extremamente cruel. Então é uma obra que reúne 5 casos específicos, em que a autora nos descreve em que estado é que a pessoa estava quando chegou ao seu gabinete pela primeira vez e alguns anos depois, quando deixou de fazer terapia, como é que a pessoa, como é que estava a sua vida. É uma história belíssima, mas são histórias mesmo muito cruéis, que nos deixa de coração apertado pelo sofrimento atroz que algumas pessoas têm a felicidade de viver, sobretudo quando é em terra idade, em que não há sequer a capacidade de processar o que está a acontecer e a pessoa compreender minimamente o porquê que está a passar por aquele sofrimento, e não só não consegue compreender, como não consegue defender-se de tanta monstruosidade. Enfim, olhem, Good Morning Monster também foi uma excelente leitura de 2025. E vamos ver o que é que 2026 me reserva no que toca à não-ficção, mas por hoje eu fico por aqui com estas recomendações de obras de não-ficção. Eu despeço-me com beijinhos, votos de boas leituras e um pedido que deixem like e deixem comentários neste vídeo se gostaram deste canal, partilhem com os vossos amigos livrólicos e nós vemos no próximo vídeo. Fiquem bem, até ao próximo vídeo.